E aí pessoal, tudo suave com vocês? Queria fazer uma pergunta hoje, já começando o vídeo. Você já ouviu a voz de Deus? Cara, muitas vezes eu já ouvi essa pergunta. Muitas vezes eu tive que me deparar em como responder essa pergunta. Alisson, como é que é a voz de Deus? Alisson, quando Deus fala com você, surge uma luz na sua frente. Cara, eu imagino que a voz de Deus seja grossa, seja uma coisa imponente. A voz de Deus é um sentimento dentro do seu coração. A verdade é que diante de tanto misticismo e coisas sobrenaturais, Deus fala de uma forma simples com a gente. Quando eu digo isso, eu não estou afirmando que o sobrenatural não existe e nem que Deus age de forma sobrenatural quando quer falar conosco. Mas eu quero lembrar vocês que Deus fala com a gente principalmente através da ferramenta que é fundamental na vida de todo cristão. Deus fala com a gente através da palavra. E quando eu digo que Deus fala com a gente através da palavra, eu não quero dizer que quando você quiser ouvir a voz de Deus e quando você quiser ouvir Deus falando com você, você deve simplesmente pegar a sua Bíblia e... Antes que as nossas panelas sintam os espinhos, Ele os arrebatará na sua indignação como um redemoinho. Quando eu digo que Deus fala com a gente através das Sagradas Escrituras, quando eu digo que Deus fala com a gente através da sua palavra, eu estou voltando a 500 anos atrás, quando Martinho Lutero disse que os homens haviam esquecido. Ele disse que a instituição igreja havia esquecido daquilo que era fundamental para ela, que ela já se achava um pouco mais poderosa do que isso daqui. Martinho Lutero, então, ouve a voz de Deus. Todas as perguntas que ele fazia para os homens, todas as perguntas que ele fazia para a igreja, não encontrava resposta, ele começou a encontrar a resposta aqui. João Calvino também tinha muitas perguntas e muitas reflexões que começaram a ser respondidas a partir daqui. A verdade é que esses dois homens são homens muito importantes e que de fato foram levantados por Deus e que de fato ouviram a voz de Deus através da palavra. Sabe, eu disse no último vídeo que a palavra de Deus é inerrante, ela não tem falhas, do começo até o seu fim. E o que eu acho importante de dizer pra você que quer ouvir a voz de Deus, não de maneira sobrenatural, mas de maneira comum, no seu dia a dia, você só vai saber ouvir a voz de Deus, identificar a voz de Deus quando você conhecer a Deus. O livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. A gente está vendo a manifestação da palavra, a gente está vendo que Deus é o Verbo vivo, que Deus é a palavra viva. No Salmo 119, no versículo 11, a gente vê que a tua palavra eu tenho escondido no meu coração para não pecar contra ti, disse o salmista Davi. E o mesmo Salmo, no versículo 105, nos diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É interessante quando eu vejo o salmista dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e quando eu vejo João afirmando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e logo mais na frente Jesus nos afirma que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vinha ao Pai sem ser por Ele. É interessante que a gente vê o cumprimento, a gente vê como a palavra se complementa, não é verdade? Jesus ele afirma que Ele, a palavra, é o caminho. Da mesma forma que Davi disse no Salmo 119 que lâmpada para os nossos pés era a palavra de Deus. Sabe, quando você quer ouvir a voz de Deus, não espere coisas sobrenaturais, não espere profetas, não espere apóstolos, não espere homens serem usados para falar com você. Não espere que luzes apareçam, não espere que fogo, chamas ou simples sentimentos no seu coração. Deus quer falar com pessoas que procuram conhecer a Ele. Deus quer falar com você se você começar a procurar entender quem é Ele. Você começar a se deleitar em quem é Ele. Você começar a meditar na sua palavra todos os dias. Se você começar a fazer as perguntas que a palavra pode te responder. Sabe, eu sei que é muito bom ver vídeos no YouTube, eu sei que é muito bom ver homens de Deus falando, e você até dizer, nossa, Deus falou comigo através dessa mensagem. Isso é muito bom. Só que existe uma coisa melhor do que isso. É você sentar, é você abrir este livro, e é você começar a folhear ele e começar a conhecer Deus de forma íntima. Esse papel aqui não tem poder nenhum. Mas o que está escrito nele, a gente sabe que é vida. O que está escrito nele, a gente sabe que é a verdade. E a gente sabe que quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto. Sabe, eu quero frisar nesse vídeo de hoje que você só precisa buscar um pouco mais de ler a palavra de Deus. Nós, Igreja de Cristo, precisamos buscar ler mais a palavra de Deus, precisamos entender mais a palavra de Deus. Sabe, às vezes a gente critica muitos pregadores, a gente vê crítica aos pregadores, a gente vê crítica às igrejas e a gente vê pouco do Evangelho. Eu não posso rebater as inúmeras mentiras que nós ouvimos aí se eu não conhecer essa verdade de forma íntima. E eu não posso principalmente ouvir a voz de Deus se eu não conhecer a sua palavra, se eu não o conhecer. A voz de Deus pode sim ser ouvida de forma sobrenatural. A voz de Deus pode sim vir através de uma sarça ardente. Só que principalmente, Deus já deu a sua voz. Deus já falou conosco.
Jesus veio, falou conosco, trouxe os seus ensinamentos e os apóstolos escreveram isso e passaram um pouco mais e foram inspirados por Deus a passar um pouco mais para a sua igreja. E eu te pergunto, você está esperando o quê? Para parar de esperar o sobrenatural e para começar a buscar de forma simples, diariamente, procurar ler a palavra de Deus, procurar conhecer o caráter de Deus. Isso aqui não é um livro de sorte, isso aqui não é um amuleto. E uma forma simples de começar a entender o que um livro quer dizer é lendo ele do começo até o seu final. Se você não quer ler este livro inteiro, do começo até o final, leia um dos livros que está aqui dentro, do começo até o final. É aí que você vai fazer as perguntas certas e você vai ter a resposta certa.